Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje, como o André já iniciou dizendo, nós vamos falar sobre a doutrina do pecado. Nós estamos estudando, as doutrinas bíblicas, já falamos a respeito das Escrituras, a doutrina do homem, dos anjos, e tem muito mais, Deus tem muito mais para falar conosco ainda. E hoje nós vamos tratar a respeito da doutrina do pecado. É interessante que já há algum tempo, na escola, no Crescer, já está sendo tratado sobre o pecado, Deus está querendo falar com a gente a respeito disso. Deus está nos alertando, está nos chamando a atenção, porque Ele nos ama. Então, nós vamos hoje entender um pouquinho melhor como se dá o pecado, a origem dele. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Gênesis 3. Gênesis 3, nós vamos ler do versículo 1 ao 21, para conhecermos um pouquinho melhor a respeito do contexto dessa origem do pecado, da origem do pecado humano. Gênesis 3, de 1 a 21. E eu estou em Gênesis 1, Gênesis 3, de 1 a 21. É o relato da queda. E diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Olha a astúcia da serpente. Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido. Não bastava ela pecar, ela tinha que levar o marido dela a pecar também. Então, ela tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para se cobrir. E ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava no jardim, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus o chamou, perguntando: Onde está você? E ele respondeu: Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: Quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem: Foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que você fez? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você dentre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e o pó todos os dias da terra comerá. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez, e com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu
pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Nós vamos até aqui, nessa leitura. O pecado, nós vamos tentar compreender o que é o pecado, como ele entrou no mundo. Deus criou ou não o pecado, né? Tem uma certa discussão teológica a respeito da criação do pecado. Deus criou o pecado, quem criou o pecado, como ele se originou. Essas perguntas, elas acabam sendo perguntas durante toda a existência, elas ecoam durante toda a existência humana. E falar de pecado, queridos, é falar de morte. Né? Falar de pecado é falar de morte. Porque como nós lemos aqui, o Deus, ele disse para o homem que se ele comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Então, falar de pecado é falar desta morte, né, do homem, a morte da humanidade. E Deus, ele não mente. Se Deus disse que o homem morreria se tomasse daquele fruto para comer, é porque certamente ele morreria. E Deus não mente. Nós vamos falar a respeito dessa morte também. Se a gente pudesse resumir do que se tratam as Escrituras, a gente diria que é a história do homem num estado de pecado, numa condição de pecado, a rebelião desse homem contra Deus e o plano de redenção desse Deus para com esse homem pecador. Se nós pudéssemos resumir as Escrituras, nós poderíamos, em poucas palavras, dizer que essa é a história das Escrituras. O pecado que nos afastou de Deus, a rebelião do homem e o plano de salvação do nosso Deus para com esse homem, para trazer o homem de volta para ele, para levar o homem de volta para ele. Essa doutrina do pecado que nós estamos estudando hoje, ela talvez seja uma das mais amplas doutrinas bíblicas, né? Talvez ela esteja aí perto, junto da doutrina de Deus e da doutrina da redenção. Doutrina é um conjunto de fundamentos. Quando a gente fala de doutrina, a gente está falando aqui todo dia, né? Estamos estudando a doutrina do homem, a doutrina dos anjos, doutrina... E o que é doutrina? Doutrina é um conjunto de fundamentos a respeito daquele determinado assunto. Então, hoje a gente vai entender um pouquinho desse conjunto de fundamentos a respeito do pecado. Então, a doutrina do pecado, ela é muito ampla, né? Ela traz uma ligação direta com essa doutrina de quem Deus é e do plano de redenção de Deus para o homem. Está ligado diretamente com a doutrina da redenção. Porque o homem pecou, Deus já tinha um plano para isso. Então, está diretamente ligado. Deus já tinha uma solução, né, para o pecado do homem antes mesmo dele pecar. Antes mesmo que ele pecasse, Deus já tinha um plano. Então, vamos começar pelo o que é pecado e qual a sua origem. O que é o pecado e qual a origem do pecado? Tiago, no capítulo 1, versículo 13 e 14, diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Aqui responde a segunda pergunta, qual a origem do pecado? Né? E aí entram muitas correntes teológicas que querem apontar Deus como criador do pecado. Mas Deus, ele não pode ser o criador do mal, porque nele não habita mal algum. Deus, ele é santo. Deus é santo. Nele não habita, em Tiago 1 vai dizer que nele não habita nenhuma sombra de variação. Toda a perfeição, toda a boa dádiva está em Deus. Nele não habita nenhuma sombra de variação. Então, não há como dizermos que
Deus é o criador do pecado, porque Deus, ele é santo, santo, perfeito, puro, bom, não há. Então, nós abortamos completamente essa ideia de que Deus, ele é o criador do mal, né? Isso é muito importante que a gente deixe bem claro na nossa mente, que Deus, ele não pode criar o mal, porque ele é bom. A doutrina do pecado, ela também é conhecida com uma palavrinha grega que é chamada de amartiologia. Ela deriva de 2 vocábulos gregos, que é amártia e logos, que significa o estudo acerca do pecado. Logos, quando a gente fala de logos, logia, a gente está falando de estudo. Então, amártia é o pecado e logos o estudo. Então, o estudo acerca do pecado. Então, quando a gente fala de doutrina do pecado, você também pode, de repente, encontrar material falando desse termo, amartiologia, que é a palavra grega usada para esse fim. Esse termo, ele está relacionado ao pecado, tanto como ato, né, ao ato do pecado, mas também ao estado, condição de pecado do homem. O ato do pecado é quando a pessoa comete o pecado de forma deliberada, consciente, mas o estado de pecado é a condição humana, porque nós já nascemos pecadores. Nós nascemos em pecado. O André leu, né, o versículo de Salmo 51:5, que diz que sei que sou pecador desde que nasci, porque em pecado já me concebeu a minha mãe. Então, o homem já nasce num estado, numa condição natural de pecado. O pecado, ele tem alguns significados, alguns sinônimos, né? E ele traz uma ideia de errar o alvo, né? O desvio do propósito, do alvo final, daquilo para o qual o homem foi criado. Então, ele tem essa ideia de que, e algumas traduções, quando é feito ao pé da letra, diz esse errar o alvo, muitas vezes é um errar o alvo até sabendo acertar, mas não acertando. O arqueiro até sabe acertar o alvo, mas não acerta. Quando isso é traduzido, né, do grego, ele acaba trazendo essa ideia de que sabe se acertar o alvo, mas não acerta, né? Sabe fazer o que é certo, mas não faz. Então, o pecado também pode ser compreendido de 2 maneiras. O pecado de comissão, que é esse que a gente comete deliberadamente, intencionalmente, sabendo, né, o que não se deve fazer e faz mesmo assim, como aconteceu com Adão e Eva. Eles sabiam que não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas foram lá, tomaram do fruto e comeram, mesmo sabendo que não deveriam. Então, a teologia chama esse pecado de comissão. É aquele que é feito deliberadamente. Mas há também o pecado de omissão. E aí esse a gente conhece bem o versículo que está em Tiago 4,17, que diz: quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, quando eu sei que devo fazer algo e não faço, também cometo pecado. E aí a gente pode usar 2 exemplos aqui. Um deles é da parábola do bom samaritano. Quando o levita e o sacerdote estão ali passando, que vem o homem ali caído, que foi saqueado, que foi machucado pelos assaltantes, eles passam, né? Passa o levita, passa o sacerdote, e nenhum deles faz aquilo que eles sabiam que deveriam fazer. Eles não fazem. Outro pecado de omissão, quando na parábola dos talentos, aquele homem que recebe 1 talento, mas o que ele tem? Medo de perder esse talento, e não faz esse talento render. E aí ele guarda para não perder o talento. Então, ele comete aí também o pecado de omissão. Então, sabendo-se o que deve fazer e não faz.
isso também é pecado. Então, não é somente o ato de fazer o errado. Não fazer o certo também é pecado. Alguns exemplos de algumas palavras que são sinônimos de pecado. Quando, na Bíblia, quando se lê no original, no Velho Testamento, no hebraico, pode-se encontrar diversas palavras hebraicas que vão trazer o sinônimo de pecado, mas que tem alguns significados dependendo da área da vida em que se está apontando esse erro. Então, alguns exemplos. O exemplo, a palavra transgredir é usada também para expressar o pecado, rebelar-se, romper, quebrar, engano, deixar-se seduzir, extraviar-se, perversidade, impiedade, entre outras. Já no Novo Testamento, quando é traduzido do grego, algumas outras palavras também trazem a ideia de pecado. Por exemplo, a depravação, fracasso, ofensa, iniquidade, infidelidade e incredulidade. O pecado, ele pode ser traduzido em algumas esferas da nossa vida, e dependendo daquilo que se estava querendo dizer, era utilizada uma palavra em hebraico ou em grego, que queriam dizer essas coisas, e todas elas convergiam no pecado, no erro, na transgressão contra Deus, contra o caráter de Deus. O pecado, então, ele teve origem no mau uso do arbítrio, né? Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano, e o mau uso desse poder de escolha, desse poder de definir e decidir, o mau uso desse arbítrio fez com que o pecado, então, se originasse. Então, ele nasceu. Então, quando alguém pergunta, de onde se originou o pecado? Foi Deus quem criou o pecado? Não, não foi Deus quem criou o pecado. Como nós já falamos, Deus, ele é bom, ele é santo, e não há sombra de variação nele, não há como ele ter criado o pecado. A origem do pecado, ela vem do mau uso do arbítrio, do livre-arbítrio que Deus deu para o homem. Então, essa é a origem do pecado. Adão, ele é o representante da raça humana. Quando a gente fala de pecado, quando a gente fala, na verdade, da raça humana, Adão, ele é o representante, né, dessa raça humana. Ele tem esse papel de representação. E ele traz consigo, né, na tradição cristã, que Adão, ele imputou, ele, na verdade, veio de Adão um pecado original. Então, quando nós falamos de que todo homem já nasceu em pecado, a gente não está dizendo que aquela criancinha que acabou de nascer, ela já fez escolhas pecaminosas. Ela cometeu atos deliberados, né, de pecado, porque ela não tem essa condição ainda. Mas quando nós falamos que o homem já nasceu em pecado, a gente está falando desse pecado original, que vem e origina-se da raça humana, que vem desde Adão. Quando Adão, ele pecou, Adão e Eva, né? Quando a gente fala Adão, é porque o homem era o representante, ele era o cabeça. Então, ele era o responsável ali. Então, quando Adão pecou, ele trouxe, né, para a raça humana esse pecado original. E aí nós chamamos isso também de inclinação para o mal. É chamado de inclinação para o mal. Todo homem, todo ser humano tem uma inclinação para fazer o mal. Né? A gente procura fazer o bem, mas temos uma inclinação para o mal. E isso é herança de Adão. Herança dos nossos primeiros pais, que são Adão e Eva. Herança lá do Éden, né, desse pecado original. Romanos 5 fala sobre o pecado que entrou no mundo por meio de um só homem, desde os tempos de Adão. Então, quando a gente fala que pecado veio ao mundo
por um só homem, está falando de Adão, né, de Adão e de Eva. A Bíblia ela não fala assim como alguns termos que a gente crê, como a Trindade, por exemplo. A Trindade não está escrita na Bíblia, né? Não tem a palavra Trindade na Bíblia. Mas nós cremos na Trindade porque está implícito em vários textos. O pecado original também não está escrito. Você não vai encontrar na Bíblia nenhum texto que fale, olha, o homem já tem um pecado original. Nós não vamos encontrar esse termo. Mas isso está implícito na Bíblia. Em vários momentos nós vamos compreender que está implícito na Bíblia, né, que o homem já herdou essa inclinação para o mal. Um dos textos que fica implícito é o que, né, o André leu aqui no começo do culto, que a gente já citou, que é o de Salmo 51, quando Davi fala que em pecado me concebeu a minha mãe. E quando Davi está falando isso, ele não está falando do pecado da mãe dele. Ele não está dizendo, olha, a minha mãe pecou, eu fui concebido num momento de pecado. Não é disso que ele está falando. Eu já ouvi esse tipo de interpretação de pessoas que acham que a mãe de Davi que tinha pecado, então ele foi concebido ali num momento de pecado. Quando Davi está dizendo isso, ele está declarando que ele tem consciência de que ele já nasceu em condição de pecado, numa condição pecaminosa. Ele reconhece, Davi aqui, ele confessa o estado dele de pecador, né, na concepção. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho a respeito das consequências do pecado. A gente falou, então, sobre o que é pecado, qual a origem dele, e vamos, então, entender um pouquinho sobre essas consequências. O pecado, ele gera muitas consequências, e ele traz consequências em muitas áreas da nossa vida, em muitas áreas. E às vezes coisas que a gente não consegue compreender, que a gente não consegue explicar como que elas atingiram o mundo, tudo tem origem na queda, tudo tem origem no pecado. As coisas ruins que assolam o mundo têm origem na queda. Primeiro ponto de consequência que o pecado atingiu foi na dimensão teológica. Quando Adão ele percebe que ele está nu, quando Adão ele se vê nu, o que ele faz? Nós lemos aqui em Gênesis 3. Se esconde de Deus. Ele se esconde. Há aí uma quebra de relacionamento, uma alienação do homem para com Deus. Ele se distancia, ele esperava Deus ali, né, ao entardecer, para passear pelo jardim, devia ser um relacionamento muito próximo. Por que ele se escondeu de Deus? Automaticamente, no momento em que o homem peca, há uma quebra no relacionamento dele com Deus. Então, essa é a dimensão teológica, nós podemos chamar assim, na dimensão teológica. Deus colocou as duas árvores no jardim. A gente estava aqui até no Crescer um dia, e a gente perguntou, né? Perguntamos para o André, por que Deus colocou essa árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal? Por que ele resolveu colocar essa árvore lá no meio, se ele tinha poder para não fazer isso? Ele poderia ter, né, sei lá, colocado só a árvore da vida, e a gente estava felizão até hoje, né? Sem consequências do pecado, enfim. Eu acho que o homem teria dado um outro jeito de pecar. Isso é o pensamento meu, não estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso. Mas a vida, né, a vida eterna, porque nós fomos criados para ser eterno. Essa vida e esse relacionamento com Deus, ele estava condicionado à obediência. Quando Deus ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal também junto com a árvore da vida, ele está dizendo assim para o homem: eu quero que você tenha um relacionamento comigo, mas porque você quer ter. Eu quero que você tenha um relacionamento comigo por livre e espontânea vontade sua. Eu quero que esse relacionamento seja totalmente voluntário da sua parte para comigo.
Deus ele não queria fantoches. Deus não desejava manipular o homem. Deus queria um relacionamento real, um relacionamento verdadeiro. Então, Deus ele desejava que o homem o obedecesse por vontade própria, não porque ele não tinha outra opção. Então, Deus ele deu opção para o homem. Deus deu opção. Ali estava a árvore da vida e ali estava a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, essa escolha, né, do homem pela desobediência, ela abriu a porta para a morte. Quando o homem ele escolhe desobedecer a Deus, ele abre a porta para a morte. Porque o que Deus disse? Se comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Quando o homem desobedece, ele abre a porta para a morte. Ele dá essa abertura. E a morte, então, foi uma escolha do homem. Foi o homem quem escolheu morrer. A Eva, ela preferiu dar ouvidos para a serpente, porque a serpente foi muito astuta. Né? Quando Eva está ali conversando com a serpente, ela diz assim, certamente não morrerá. Ela tenta enganar a Eva ali. Tenta não, ela enganou, né? Ela conseguiu. E a Eva dá ouvidos para o que a serpente diz, sem dar a importância devida para o que Deus já tinha dito. Deus já tinha dito que eles morreriam. Então, a morte, ela foi uma escolha. Romanos 5:12 fala, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também, pelo pecado também a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a morte é uma consequência do pecado. E essa morte, ela pode se dar em 3 fases. 3 fases. Ela pode ser uma morte espiritual enquanto o homem ainda está vivo. É terrível isso, mas essa morte ela pode ser uma morte espiritual enquanto o homem está vivo ainda. Paulo ele fala na carta aos Efésios, no capítulo 2, que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, quando vivíamos na desobediência. Então, enquanto nós não conhecemos a Cristo, então pensem que aqueles que não conhecem a Cristo e que estão vivendo na desobediência, estão mortos vivos. São mortos vivos por causa da morte espiritual. Então, é possível estar morto vivo, em vida, quando não se conhece a Cristo verdadeiramente, quando não se obedece a palavra, quando não se rende ao Senhor. Há então também uma segunda morte. Não vou chamar de segunda morte, porque é uma outra segunda morte chamada de segunda morte. Mas, como a gente está falando de 3 fases da morte, então falamos da morte espiritual, que é essa morte enquanto ainda se vive. Há a morte física, que é essa que todos nós passamos e vamos passar. Essa é certa, né? Há um ditado que diz que a morte ainda é uma por pessoa e é a única garantia que nós temos em vida. A menos que o Senhor volte e nos arrebate. Amém? A menos que nós não tenhamos que passar por esse processo da morte. Mas a morte física, ela é certa. Não há como escapar da morte física. A morte física, ela também trouxe outras consequências, né? Aliás, o pecado trouxe outras consequências físicas, além da morte, que são as doenças que nos levam à morte. São as doenças que nos fazem sofrer aqui, as doenças físicas, né? As dores físicas também são consequências do pecado. E às vezes a gente questiona, né? Muitas pessoas questionam Deus a respeito das doenças, a respeito do coronavírus, a respeito de outras pandemias que já houveram no mundo, a respeito do câncer, da AIDS. Todas as doenças são consequências da queda lá no Éden. Ela se originou lá no Éden. Quando o pecado entrou no mundo, todas as consequências vieram junto com ele, né? Junto com o pecado. Hebreus 9:27 fala que, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez,
e depois enfrentar o juízo. Então, ou seja, todo homem está destinado a morrer por causa do pecado. E a terceira fase, né, dessa morte como consequência do pecado é a morte eterna, que é então chamada de segunda morte. Chamada de segunda morte, a morte eterna. Essa eu acho que, sem dúvida nenhuma, é a pior de todas. Sem dúvida nenhuma, é aquela que nós não podemos chegar. Porque ela é a única que não tem saída. Não tem mais saída para essa morte eterna. Nós somos banidos da presença de Deus nessa morte eterna. É quando o homem morre sem arrependimento, morre sem Cristo, sem salvação, e para ele acabou. Não tem mais salvação. Que triste isso. Que triste, que situação absolutamente dolorosa. Né? Não há nem como nós dimensionarmos essa tristeza. Às vezes a gente não para pensar, né, o quanto isso é real, o quanto isso é verdade, quantas pessoas somente hoje morreram fisicamente e eternamente. Muitas pessoas hoje morreram fisicamente, mas não morreram eternamente, porque estão com Cristo. Estão em Cristo e elas poderão viver eternamente. Mas muitas pessoas hoje, só hoje, morreram fisicamente e morreram eternamente. Por isso que nós não podemos nos calar e falar de Cristo a toda criatura. Nós falamos então um pouquinho da dimensão teológica, né, dessa separação de Deus do homem, dessa queda que trouxe a morte em várias esferas, em várias fases. E há também uma outra dimensão que o pecado veio e tomou conta, que é a dimensão psicológica, a dimensão moral. Quando Adão, então, se escondeu de Deus, né, ali escondidinho, e Deus procura ele, Adão ele estava com medo. Adão estava com medo, Adão estava com vergonha, Adão e Eva estavam com vergonha, com medo, né, de Deus. Eles se sentiram tão envergonhados que eles prepararam umas roupas, né, de folha, de figueira, para se cobrir. A queda, ela teve desdobramentos psicológicos, porque quando foi que o homem teve vergonha? Quando foi que o homem teve medo? Quando foi que o homem sentiu culpa? O pecado trouxe também sobre o homem essa consequência na mente, no intelecto, no psicológico, na moral. Então, o homem teve também a consequência psicológica. A culpa, ela é a consciência de que é um sentimento pessoal de quebra de uma lei, de alguma coisa. Então, quando nós fazemos alguma coisa errada, quebramos a lei, nós sentimos culpa, né? E ela tem uma relação direta com a lei moral de Deus. E a culpa, ela só pode ser satisfeita, ela só pode ser resolvida pela aplicação da lei. Quando a lei ela é aplicada, somente assim a culpa ela pode ser resolvida. A nossa culpa, essa culpa que foi, né, sentida lá no Éden, ela só pode ser resolvida pela pena que já foi paga por Cristo Jesus. Nossa culpa ela foi imputada em Cristo, foi lançada em Cristo. E sabe por quê? Porque nós não poderíamos fazer isso. Lá em Isaías 64, nós estávamos falando sobre isso no Crescer também sábado, que nossa justiça, ela é como trapo de imundícia, trapo imundo. Então, se fôssemos depender da nossa justiça para que nossa culpa fosse resolvida, nós estávamos fritos, não tinha solução para nós, porque a nossa justiça ela é como trapo imundo, trapo imundo. A sociedade ela tenta desvirtuar essa culpa, ainda falando desse âmbito psicológico, moral, a sociedade ela tenta desvirtuar essa culpa, tenta chamar a culpa de outro nome, né? Tenta
colocar outros nomes, tenta descaracterizar. Diz que a culpa é uma forma de controle das religiões, que as religiões usam a culpa para controlar os seus fiéis, né? E que diz que tem uma teoria que é uma teoria filosófica chamada hedonismo, e no hedonismo o que vale é o prazer, é a busca pelo prazer. Então, tudo é válido, né? E aí usam algumas frases, né, como tipo, errar é humano, tudo que é belo é permitido, né? Se é belo, então pode. Para desvirtuar a culpa, para trazer uma conotação inofensiva para o pecado, para a culpa que o pecado traz, né? Então, ao dizer que errar é humano, a gente fica meio relaxado, dizendo, tudo bem, né? Tudo bem se eu sentir desejos e concretizar os meus desejos, porque errar é humano, e aí vai trazendo um alívio para essa culpa. Isaías 5:20 fala que, ai dos que chamam o mal de bem e bem de mal. Ai, quando a Bíblia usa esse termo, ai, eu fico imaginando que é ai mesmo. Ai, daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Quem tenta desvirtuar a culpa, quem tenta trazer um nome mais bonitinho, né, abafar a culpa, para se sentir bem, para ter o prazer ali momentâneo, ai, a Bíblia diz, ai daqueles que fazem isso. A verdade, meus irmãos, é que o pecado, ele cansa. O pecado cansa. O pecado, ele cava fundo na alma, ainda mais aquele abismo que o homem já tem. Cava fundo, né? Não adianta querer chamar o pecado de outra coisa. Quando a gente continua pecando e alimentando a nossa carne, trazendo outros nomes para a culpa ou para a fraqueza, enfim, o pecado, ele cansa. E a nossa alma vai ficando cada vez mais vazia. Sabe por quê? Porque nós não estamos cumprindo o propósito para o qual nós fomos criados. Quando a gente age dessa maneira, não há uma satisfação plena, não há uma satisfação verdadeira. Ela é momentânea, e aí vem toda essa dimensão psicológica que o pecado traz. O vazio existencial, a ansiedade, todas as coisas que traz um peso sobre o homem. Porque o pecado cansa, o pecado traz esse vazio sobre o homem, essa solidão. O pecado, ele afetou miseravelmente a alma humana. E só há uma solução para isso. Nós cantamos isso aqui agora, que está em Isaías 53. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas nós fomos sarados. A paz que nossa alma necessita, porque foi atingida pelo pecado de forma miserável, está em Cristo. Quando a nossa culpa, ela é lançada sobre ele. Só ele pode resolver o problema da culpa. Só ele pode resolver o problema da nossa alma. Uma outra dimensão que o pecado também atingiu, também como consequência, foi na dimensão sociológica. O relacionamento entre as pessoas, o pecado também atingiu isso. Vamos voltar para Gênesis 3. Quando o homem, Deus questiona ele a respeito do que foi que vocês fizeram. O que Adão faz? Imediatamente, põe a culpa na mulher. A mulher que tu me deste. A mulher já joga a culpa na serpente. A serpente não tinha ninguém para jogar a culpa, ficou com ela, então, a culpa. Mas eles vão jogando essa culpa um para o outro. Automaticamente, essa troca, né, de joga a culpa, de acusação, traz uma ruptura entre os seres humanos. E aí a gente vai ver, nas próximas, né, das histórias da Bíblia, que já começa, então, ali uma violência, uma guerra entre os seres humanos. Não tão longe ali, Caim já matou Abel. Né, já matou Abel por causa dos ciúmes que ele sentiu, da necessidade de ter sido reconhecido por Deus. Então, Caim mata Abel. Depois, Deus, ele acaba destruindo toda
a humanidade só poupando a família de Noé. Noé e sua família, porque Deus, ele fala lá em Gênesis 6 que a terra ela estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Então, o pecado ele também atingiu o relacionamento entre as pessoas. A terra ficou cheia de violência. A terra ficou cheia de maldade. As pessoas começaram a se matar umas às outras, se odiar, querer passar uma por cima da outra, pelo poder, pela ganância, pelo egoísmo. O pecado atingiu automaticamente também os homens, trouxe uma separação. E por isso nós podemos dizer que o pecado teve uma consequência também sociológica entre as pessoas. E o pecado também teve uma consequência ecológica na natureza. Teve ou não teve? Teve uma consequência ecológica. Quando Deus ele está ali, né, falando com o homem, a terra ela é amaldiçoada. A terra antes não produzia espinhos, ervas daninhas, mas a terra passa a produzir, então, espinhos, ervas daninhas, e o homem tem que, né, trabalhar do suor do seu trabalho, agora ele vai ter que comer. Então, o pecado ele atingiu até o meio ambiente, atingiu até a natureza, que funcionava de forma harmoniosa. Tudo funcionava de forma harmoniosa, e, de repente, tudo se desorganizou. O pecado trouxe uma desorganização para todas as áreas. Olha o que diz lá em Romanos, se você quiser abrir, é um texto um pouco maior. Romanos 8, de 19 a 23. Romanos 8, 19 a 23. Diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. A terra, ela aguarda, a natureza aguarda com grande expectativa para o momento em que ela também será redimida, porque a redenção, ela vem para todos os aspectos, se vai redimir toda a terra, toda a natureza. Então, a terra aguarda, geme até agora com dor. Olha, eu não tive dores de parto. Eu tive um aborto que foram dores muito terríveis, durante 12 horas. Foram as piores da minha vida. Mas para quem teve dores de parto, são dores terríveis. Então, a Bíblia ela usa essa simbologia. A terra geme até agora com dores de parto, por causa do pecado que foi lançado sobre ela também. A natureza se desorganizou. Aí a gente vê, né, tantas coisas acontecendo, furacões, tsunami, e tanta coisa que acontece, e a gente questiona, né? A gente quer jogar a culpa para Deus. Quer falar, por que Deus não controla? Ele já fez tudo absolutamente harmonioso. Foi a escolha pelo pecado que fez com que tudo se desorganizasse. Tudo se desorganizou por causa do pecado. Mas, queridos, para nós terminarmos, o terceiro e último ponto é que Deus não nos deixou abandonados no pecado. Não nos deixou a sorte, a nossa própria sorte, porque nós estaríamos perdidos. Ele preparou para nós um plano maravilhoso de redenção. Um plano perfeito. Um plano incrível. Romanos 3, 23, 24 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus, ele teve todo esse cuidado de preparar uma solução para o pecado, porque ele já sabia que nós íamos pecar. A redenção, para nós entendermos melhor o que ela significa, quando a gente fala de redenção, lá no tempo bíblico, no mundo greco-romano, quando a gente fala de redenção, eles estavam falando sobre comprar escravos. Na praça se vendiam escravos e alguém pagava o preço por esses escravos, resgatavam esses escravos, redimiam esses escravos, pagando um preço sobre eles, né? Um preço que eles valiam. Foi exatamente o que Cristo fez por nós. Cristo pagou um alto preço. Nós éramos escravos do pecado. Escravos do pecado. E Cristo pagou um alto preço para que nós fôssemos resgatados, redimidos. Pagou o preço do nosso resgate. Ele fez-nos livres nele, para que nós pudéssemos viver livres. Deus, é interessante pensar que Deus, ele já tinha um plano para a redenção antes do homem pecar, como a gente já falou aqui algumas vezes, por causa da presciência de Deus. Deus já sabia que o homem pecaria. Então, lá em 1 Pedro, é interessante que fala que o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, já era conhecido desde a fundação do mundo. Então, Cristo, o sangue dele, já era conhecido antes que o homem existisse. Antes que o mundo existisse, Deus já tinha criado o plano de redenção. É muito, muito, muito maior do que nós podemos entender. Nós temos a mente muito limitada para entender algumas coisas, porque para nós não faz sentido Deus criar um homem já sabendo que esse homem pecaria e que ele precisaria enviar o filho dele para morrer. Mas ele fez porque ele nos ama. Porque ele queria, mesmo que esse homem fosse desobediente, mesmo que esse plano dele fosse custar a vida do filho dele, ele ainda assim quis pagar o preço, porque ele nos ama. Porque ele queria que eu e vocês nós tivéssemos relacionamento com ele. Isso é lindo demais. Eu não faria isso. Ainda bem que eu não sou Deus. Não faria isso. Quando nós olhamos para Deus, nós não conseguimos compreender, porque nós temos a mente limitada demais para a mente eterna, para a mente infinita do Senhor. Glória a Deus. O plano de redenção, ele já aparece desde o Gênesis. Né? Quando nós falamos do plano de redenção, você pode observar que ele já aparece lá em Gênesis 3. Então, ou seja, nada tinha acontecido ainda e o plano de redenção já estava lá. E tem duas formas que a gente pode entender esse plano de redenção lá no Gênesis. A primeira forma é que foi de uma forma prometida. Deus prometeu essa redenção. Quando ele fala assim, lá no versículo 15, ele fala assim para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus, ele aqui estava dizendo que haveria, então, uma luta constante entre o homem e o inimigo, que foi o causador, aquele que originou o pecado. Haveria, então, uma luta constante. Eu colocarei entre vocês uma inimizade. Então, haveria uma luta constante ali. Mas o descendente dessa mulher vai lhe ferir a cabeça. Isso já estava apontando para Cristo. Cristo. Deus, ele já estava prometendo aqui aquele que iria ferir a cabeça, que o descendente da mulher que derrotaria Satanás. Cristo, que é o descendente da mulher, ele venceu o diabo. Lá em Apocalipse, João, ele tem uma visão gloriosa de Cristo.
né, e fala que no manto sobre a sua coxa estava escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e falam da espada de 2 gumes, e vai falando várias visões que ele está tendo de Cristo, uma visão gloriosa. E uma das coisas que ele vê na mão de Cristo é a chave do inferno e da morte. Então, ou seja, Cristo já foi prometido lá no Éden que ele viria e feriria a cabeça da serpente, de Satanás. E esse Jesus que veio, ele tomou do diabo as chaves do inferno, a chave da morte, o controle que o inimigo tinha. Jesus, ele veio e venceu. Ele venceu. Essa é uma forma, então, que nós podemos ver que é a forma prometida. Mas há também uma forma pré-figurada, que nós vemos ali no Gênesis, em Gênesis. Sabe quando o homem, ele prepara para ele as folhas, para ele não se envergonhar mais, e prepara umas folhas de figueira, porque ele percebe que ele está nu? Naquele momento, pelo que a gente pode entender, essas folhas não adiantaram muita coisa. Porque Deus vem e Deus mata um animal. Deus mata um animal e com a pele desse animal, Deus cobre o homem. Isso tem um significado. Isso tem um significado maravilhoso. Quando Deus está fazendo isso, ele já está, é a forma pré-figurada desta redenção. Quando Deus está fazendo isso, que ele mata esse animal inocente para cobrir o homem com aquela pele, aquela roupa de pele, ele já está também apontando para Cristo, o Cordeiro que seria morto, que com o sangue dele nos cobriria de todo pecado. Então, é lindo como Deus ele já vai preparando todas as coisas e deixa simbologias e formas pré-figuradas para que a gente compreenda melhor o plano dele. Então, o plano de redenção estava prometido lá no Gênesis, já, desde a questão de que Cristo viria e feriria a cabeça da serpente, como também a sua morte como cordeiro inocente, seria como aquelas roupas que Deus estava cobrindo Adão e Eva. O sangue dele cobriria a nossa iniquidade, a nossa vergonha. Glória a Deus. O homem, ele não poderia fazer isso sozinho. Não tinha como ele cobrir sua culpa, sua vergonha. Ele precisaria da ação, do favor de Deus. E Deus, ele já mostrou isso desde lá, do Éden. Que amor tão grande, queridos. Que amor tão grande de Deus. Que mesmo, eu fico imaginando essa cena de Deus no Éden, preparando essas roupas para aqueles 2 filhos tão amados, mas que desobedeceram todo o plano que ele tinha. E ele prepara essas roupas, precisa puni-los, colocá-los para fora do Éden. E mesmo em meio a toda a tristeza que com certeza Deus estava, porque eles haviam desobedecido e precisavam ser punidos, Deus ainda assim estava cuidando deles. E mostrando que cuidaria de nós também, que não abandonaria, né, a humanidade. Isso tem um significado maravilhoso. E um outro ponto que tem um significado muito, muito lindo, é que Jesus ter vindo como homem para pagar esse resgate, tem uma simbologia também incrível. Lá em Levítico, quando os escravos eram pagos, o resgate desses escravos, ou então também na história de Ruth e de Noemi, quando Boaz paga o resgate por elas e, né, toma elas para si, as suas terras, e paga esse resgate por elas, a tradição, ela só permitia que alguém que fosse consanguíneo ou que fosse da mesma descendência fosse o resgatador desse escravo, fosse o resgatador dessa pessoa. Só alguém que fosse da mesma descendência. Cristo, ele era descendente da mulher. Nós precisaríamos de alguém que fosse descendente da mulher, assim como nós somos. E é por isso que Jesus, ele é 100% homem,
100% Deus, porque precisaria ser alguém que fosse 100% santo para pagar esse resgate, mas alguém também que fosse descendente da mulher, alguém que fosse nosso consanguíneo, alguém que tivesse a mesma descendência que nós para poder pagar esse resgate. 100% homem e 100% Deus, santo. Esse foi o plano perfeito de Deus. Esse plano, esse resgate só poderia ser pago por Cristo. Não havia outra saída. E eu quero terminar lendo o texto que está em Romanos 5. Quero pedir para que você abra também, para você acompanhar o texto que está em Romanos 5. Os versículos 17 e 19. Para que a gente possa fechar compreendendo ainda melhor esse plano de redenção de Deus para a humanidade. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Glória a Deus. A transgressão de um só homem trouxe o pecado ao mundo. A desobediência de um só homem trouxe todas essas consequências que nós falamos aqui. As consequências físicas da morte, psicológicas, ecológicas, entre os homens, as sociológicas. Trouxe todas essas consequências. Mas, pela obediência de um só homem também, Cristo. Por isso que Cristo precisava vir como homem, 100% homem. Por causa da obediência de um só homem, nós fomos feitos justos. Nós fomos justificados pela morte de Cristo naquela cruz que trouxe a remissão dos nossos pecados. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, vamos orar.